E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar todas as coisas que você não percebeu em Jujutsu 234. E teve mais de 15 coisas que eu selecionei aqui porque eu achei importante pro capítulo e também tem várias informações do que pode acontecer no futuro de Jujutsu. Isso daqui não é uma análise, eu só peguei os principais pontos do capítulo e a gente vai interpretar isso tudo. Então se você quiser mais vídeo como esse, se inscreve aí com o sininho ativado que você vai me ajudar muito. Valeu, gente! O primeiro ponto foi que o Yuta fica nervoso e acaba exalando energia amaldiçoada do corpo dele, dizendo que ia até onde estava acontecendo a luta. Só que o Hajime pega e fala que não era para ele ficar no caminho dos dois enquanto eles estão lutando, e completa dizendo que o Yuta não era o próximo. Ou seja, a gente já pode perceber que todos os feiticeiros que estão ali têm uma ordem para entrar nessa batalha, e o que a gente percebe é que o primeiro a entrar não é o Yuta, e como o Hajime disse isso, é provável que ele tá na frente do Yuta para entrar nessa batalha. Agora a gente não sabe se ele é o primeiro. O segundo ponto foi que o Hakari manda o Yuta ficar calmo e diz que o Hajime estava certo. E ele completa dizendo que o Gojo não queria que eles interferissem na batalha, a menos que o Gojo tivesse mais fraco que os dois, o Hakari e o Yuta. Ou seja, depois de tudo que o Gojo sofreu contra o Sukuna, ele ainda tá mais forte que o Hakari e o Yuta. E o próprio Hakari confirma isso. E ainda, agora a gente sabe que se o Yuta ou o Hakari entrarem nessa luta, isso vai comprovar que o Gojo tá mais fraco que os dois. E isso pode ser um problema, já que essa batalha tá em um nível alto. Então se o Gojo chegar a perder o nível de poder atual dele e o Sukuna se manter, vai ficar bem difícil. O terceiro ponto foi o Yuta respondendo pro Hakari sobre não interferir na luta do Gojo. E ele diz que isso dependia da situação, já que agora o Sukuna não era capaz de ativar o domínio dele, e ele continua dizendo que mesmo que o Sukuna tivesse usando 2 Shikigamis, ele e a Riko podiam dar conta deles e ser útil na batalha. Ou seja, o Yuta já estava pensando em outra estratégia de acordo com a situação, porque o Gojo já tinha falado uma coisa, mas ele viu uma oportunidade em que o Sukuna podia ser derrotado, e ele queria ajudar. O quarto ponto foi a Maki dizendo que se tinha alguém que ia sair, era ela, e ela manda o Yuta parar de brincar, já que ele tinha um papel nisso tudo, e ela completa dizendo que se o Yuta for entrar nessa briga mesmo e for derrotado, o plano deles de vitória já era. Mas o Itadori confia no Yuta e diz que se ele derrotar o Sukuna agora, esse trunfo, essa última esperança, que é o Yuta, não ia ser mais necessário. Ou seja, agora a gente sabe que o Gojo tem um plano que envolve até agora os principais alunos dele, a Maki, o Yuta e o Hakari. E também a gente começa a perceber que o Gojo pode ter deixado o Yuta como a última esperança disso tudo, pelo menos contra o Sukuna, já que a Maki afirma que quem devia sair era ela, já que o Yuta tinha um papel nisso tudo. Então a gente pode analisar que o Yuta não vai ser quem vai enfrentar o Sukuna nesse momento, porque a Maki pode ser a próxima nisso tudo, porque parece que eles estão querendo guardar o Yuta para se as coisas derem errado contra o Sukuna ou para lutar contra o Kenjaku, pro Yuta tá 100%. O quinto ponto entra o Kusakabe dizendo para todo mundo ficar calmo, porque ele estava contando com todo mundo, e a Mei Mei fala que as condições de vitória de todo mundo eram diferentes da do Gojo e do Sukuna. Ou seja, o Gojo tinha uma condição superior contra o Sukuna do que todo mundo ali, e com o Sukuna a mesma coisa. Isso está se referindo ao nível que os dois estão lutando, e mesmo que se alguém chegasse ali nesse momento, não ia adiantar em nada, eles iam ser gatos no meio de 2 cachorros. E a Mei Mei completa dizendo que estava tudo bem se o Gojo vencer apenas o Sukuna, já que depois todos eles iam se unir para lutar contra o Kenjaku, e isso provavelmente ia dar certo. Então aqui a gente sabe parte do plano do lado do Gojo. Se o Gojo vencesse o Sukuna, mesmo se ele ficasse fora de cena também, era uma vitória para o Gojo. E depois disso eles já sabem que só sobrariam a Uraumi e o Kenjaku, então eles vão se unir contra o Kenjaku. E aqui eles descartam a Uraumi. E uma coisa interessante que eu tava pensando é que eu acho que a Mei Mei colocou os corvos dela para monitorar essa luta, para fazer o negócio dela, mas também para poder localizar o Kenjaku e a Uraumi. Porque se do nada os dois aparecem na luta e o Gojo não tem escapatória até chegar alguém ali para ajudar ele. É por isso que eu acho que os corvos da Mei Mei podem ter localizado os dois, e esse é um motivo que todo mundo ali tá mais tranquilo. Mas todo esse plano é só se o Gojo vencer o Sukuna. E a gente abre nosso sexto ponto vendo a Mei Mei dizendo que se o Sukuna vencer,
é diferente. A gente ia ter que entrar nessa batalha e o Sukuna ia ter que lutar com todo mundo sem descanso. Ou seja, a gente pode ver que tem dois planos aqui. Um, se o Gojo vencer, que eles vão lutar todos contra o Kenjaku, e se o Sukuna vencer. E aí todos eles vão ter que lutar contra o Sukuna, e eu acho que se isso acontecer, é muito provável que a Uraumi vai entrar na luta também. O sétimo ponto tem o Kusakabe dizendo que é bem possível que o Sukuna tenha um trunfo, uma carta final na manga, e se eles saíssem nesse momento, eles iam forçar o Sukuna a usar isso. E aqui é uma coisa que a gente esperava, porque até agora o Sukuna tá usando todas as técnicas do Megumi de várias formas, então o Sukuna pode estar escondendo alguma coisa ainda para usar contra o Gojo. Mas se todo mundo ali fosse entrar na luta agora, que pode levar o Sukuna a usar essa carta na manga, que pode ser uma coisa ruim para eles. Por exemplo, imagina se essa carta na manga fosse alguma técnica para prender o Gojo, mas ao invés disso, o Sukuna consegue prender todo mundo. Então o Kusakabe já deu um alerta sobre isso, o Sukuna não é bobo, ele sabe. O oitavo ponto, a gente tem o Yuta respondendo o Kusakabe dizendo: então você tá dizendo para não sair e provocar o Sukuna? E o Kusakabe diz que era isso mesmo, porque os monstros como a Uraumi pode estar esperando por isso. E esse era o motivo para eles não saírem com tudo, já que o Sukuna também não está sendo capaz de dar tudo de si e o Gojo tá indo com força total. E o Kusakabe finaliza dizendo que nesse cenário é o que tem as maiores chances da vitória para o Gojo. Ou seja, o Kusakabe acha que a ideia do Yuta de ir até a luta é totalmente errada, porque pode ser uma armadilha, já que tem a Uraumi ainda que pode aparecer e complicar a vida do Yuta. E mesmo o Kusakabe dizendo que nesse momento o Sukuna tá em desvantagem, o seu fiel escudeiro Uraumi, que pode estar ali perto se o Sukuna parecer que está sendo derrotado mesmo, pode aparecer caso alguém se infiltre na luta. E o interessante é que o Kusakabe destaca que o Gojo está com a vantagem e mais perto da vitória. E isso é interessante porque eu acho que o Kusakabe disse isso em relação ao Sukuna e não em relação ao todo, juntando os dois Shikigamis mais o Sukuna. Então, se o Gojo conseguir eliminar os dois Shikigamis, ele pode ter essa vantagem contra o Sukuna. O nono ponto é o Hajime achando estranho e perguntando se os feiticeiros de agora são realmente assim, porque não era disso que se tratava. Essa luta é destinada ao Gojo, então não importa o que aconteça, invadir é inaceitável. E é interessante aqui porque a gente pode ver um pouco do tempo do Hajime como feiticeiro, como funcionavam os feiticeiros de antigamente. Eles não tinham esse negócio de ajudar outro feiticeiro, de bolar planos para ajudar em outra luta de outro feiticeiro. Na época dele, o que parece era que os feiticeiros lutavam suas lutas sozinhos até a morte, sem nenhuma interferência. Não tinha esse negócio de camaradagem quando um feiticeiro ia lutar igual no tempo atual. Por isso que o Hajime fica surpreso com isso, já que ele fala que essa luta não podia ser interferida. O décimo ponto foi durante a luta do Gojo, que estava lutando contra o Agito e o Mahoraga. E o Gojo disse que parece que o Agito era uma fusão da Nui, que recebeu o poder da Grande Serpente, mais o Mao Tiger, que é o tigre, e o Haldir, que é o cervo. Então aqui a gente já vê a composição de não só dois Shikigamis, mas três, para formar um. Já é curioso, porque será que existe uma fusão de todos os Shikigamis para formar um Shikigami Supremo, que seria o mais forte de todos, com todas as habilidades? Fica a pergunta. Mas nessa parte foi apresentado também o 10º Shikigami, o tigre, que todo mundo estava esperando para ver qual que ia ser o animal. Mas ele veio na forma de fusão e não separado, só que foi apresentado aqui. E o Gojo fala uma coisa importante sobre a principal habilidade do cervo, que é a regeneração. E ele completa dizendo que, diferente do Mahoraga, o Agito não está adaptado às técnicas dele, e por isso o único jeito de destruir os dois Shikigamis era com um só ataque. Então o Gojo ele sabia de duas coisas nessa trocação que ele estava tendo. Primeiro era que o Agito não tinha se adaptado às técnicas dele, que era bom, porque o Mugen funcionava contra o Agito, então era impossível dele chegar perto do Gojo, só que mesmo assim ele ainda estava lutando com os dois, e o único jeito de vencer era disparando um só ataque. Só que é estranho porque quando o Gojo fala isso, dá pra entender que o Agito também pode se adaptar igual o Mahoraga. Pelo menos foi o que eu entendi. E esse negócio do Agito poder se regenerar por causa da habilidade do Shikigami Cervo, eu vou explicar mais pra frente porque isso daqui é bem importante.
O 11º ponto é quando o Gojo tá lutando contra os dois Shikigamis e diz que os movimentos dos dois estavam se tornando previsível, e ele completa dizendo que se o Sukuna fosse curado, isso ia ser um problema, então ele devia colocar o Agito como prioridade principal para destruir. Ou seja, aqui a gente percebe o objetivo do Gojo nesse momento, destruir o Agito, mas por quê? Isso porque, como o Agito tem as habilidades de regeneração do servo, ele podia curar o Sukuna, que foi uma boa estratégia do Sukuna, já que tanto ele quanto o Gojo estavam destruídos. Então o Gojo precisava destruir o Agito logo para o Sukuna não voltar 100% contra ele. O 12º ponto é o Sukuna respondendo para o Gojo, dizendo que de qualquer forma não é como se o Gojo pudesse criar uma abertura para ativar o roxo dele. Ou seja, mesmo que os ataques dos Shikigamis são previsíveis, mesmo assim o Sukuna acha que o Gojo não vai achar nenhuma brecha para usar o roxo, porque é uma técnica que demora para ser executada. Então para o Sukuna o roxo era a única esperança para o Gojo. O 13º ponto é o Sukuna que continua falando sobre o roxo, quando o Satoru disparou pela primeira vez, que foi um roxo de 120%. Só que com base no que o Sukuna observou, o disparo teve uma distância de mais ou menos 4 km até ele. E ele continua dizendo que mesmo que ele conseguiu enfrentar esse roxo de frente com os dois braços dele que estavam reforçados, ainda assim eles foram explodidos. E o Sukuna completa dizendo que não estava no seu melhor momento. E com essa distância, se o Gojo liberasse o roxo, mesmo com 100%, isso ia causar um ferimento fatal. Ou seja, primeiro que o Sukuna, queira ou não, ele engrandece o roxo do Gojo, vendo que é um ataque que podia matar ele. E outra coisa é que a gente sabe que o Sukuna tá perto da luta que o Gojo tá tendo contra os Shikigamis, porque ele comenta que se o Gojo acertasse o roxo nele nessa distância, podia ser fatal para ele, porque nesse momento o Sukuna não tá em 100%. E aqui é interessante porque ou o Sukuna falou que o roxo nessa distância seria fatal porque ele não tá em 100%, ou realmente, mesmo se o Sukuna tivesse 100%, o roxo continuaria sendo fatal nele. Mas eu acredito que seja a primeira, porque ele faz uma referência do roxo com 120% a uma distância de 4 km. Então, se a distância fosse menor, com certeza ia fazer um estrago nele. E é por isso que os Shikigamis estão lutando contra o Gojo enquanto ele se recupera, para não abrir brecha para o Gojo atacar o roxo dele. Então quer dizer que o Gojo pode usar o roxo dele de novo, e o Sukuna prova isso aqui. O 14º ponto foi o Sukuna dizendo para o Mahoraga por quanto tempo ele planeja esperar, e ele completa dizendo que o Mahoraga não era mais a sombra do Megumi, ele era dele. Então de alguma forma o Mahoraga estava se segurando para não fazer alguma coisa, já que o Sukuna fica irritado com ele, dizendo que ele não era do Megumi. Ou seja, dá para dizer que o Mahoraga ainda tem algum tipo de vínculo com o Megumi. O 15º ponto foi o que o Mahoraga fez. Ele disparou um ataque cortante que arrancou o braço do Gojo, e o Kusakabe ficou surpreso que o Mahoraga podia fazer isso. E a Shoko completa dizendo que a força curativa do Gojo estava diminuindo. Então primeiro, o Mahoraga fez uma coisa que ninguém esperava depois que o Sukuna ficou bravo com ele. E parece que é uma nova técnica, ou seja, será que o Mahoraga estava guardando isso esse tempo todo para esse momento e ele pode liberar mais outras técnicas? É possível, ele mostrou essa técnica que ninguém esperava, mas também tem a situação do Gojo, que a Shoko fala que o poder curativo dele está diminuindo. Então vai ficar mais difícil quando ele for acertado para se curar e continuar lutando, que é uma grande vantagem para o Sukuna. O 16º ponto foi durante a luta que o Gojo estava tendo com o Sukuna e os dois Shikigamis, e chegou no momento em que o Gojo consegue disparar o azul máximo, só que o Sukuna e o Mahoraga desviam e o Agito é acertado, e isso esmaga ele de fora para dentro. Ou seja, pelo que eu me lembro, o Gojo já usou o azul, mas não o azul máximo. Até porque quando ele lança parecia um buraco negro sugando tudo pra dentro. Então aqui o Gojo mostrou o potencial máximo do azul pra gente. E a gente pode pensar que se existe um azul máximo, tem um vermelho e um roxo também, que tem um potencial máximo que ele nem mostrou ainda. E o 17º ponto é a fala do narrador dizendo que 41 segundos depois, novamente Satoru Gojo e sua técnica vazio roxo viverá sua trilha em Shinjuku. Pelo que eu entendi, o Gojo pode estar se preparando depois de 41 segundos
disso tudo para liberar o roxo novamente, que para mim ia ficar repetido, porque a gente pensava que ele ia trazer uma técnica nova, mas o que deu para perceber é que o Gojo quer tirar o Mahoraga do caminho, e essa seria a única técnica que a gente conhece que podia fazer algum efeito contra o Mahoraga. Mas gente, eu quero saber de vocês agora, quem que vocês acham que vai ganhar a luta entre o Gojo e o Sukuna? Comenta aí, e se você puder se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho, para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui, e você também recebe vários benefícios. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado, e se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para receber mais vídeo de Jujutsu por aqui. É tudo isso e mais um pouco, forte abraço galera, valeu, fui!